eu digo que eu não digo qual é meu time nunca, a não ser quando é relevante. Ou seja, toda vez que alguém me pergunta. O que eu acho que assim, a informação certa é inegociável. Ficasse 15 anos na ESPN é tempo pra caralho numa casa. Eu já fiquei 15 anos na RBS, é muito tempo. E eu me lembro que tu te destacou muito por uma característica. Você vai gostar. Mas é legal quando tu dá a informação, como tu me deu pras pessoas agora, e interpretou ela pra mim. Eu tava de folga no Rio, e aí eu abri a internet e li Oswaldo de Oliveira do Ministério do Palmeiras. Eu falei, que é isso? Deixa eu ver quem foi que deu. Você falou no ar esse negócio. Deixa eu ver quem foi que deu essa informação. Abriu e falou assim, foi o PVC, então me fudi. Na minha vida, a maior homenagem que eu tive na minha vida foi o texto que o João Moreira Salles escreveu para mim, na revista Piauí, que é um perfil sobre mim, que ele fala sobre a maneira como eu apurava informações. O árbitro era Carlos Robles, do Chile. E ele fala, senhores, Garrincha toca a bola pro gol vazio e quando a bola ia andando, Robles histericamente apitou o final do jogo. Senhores, Robles assassinou o gol do Brasil. O problema é você fazer um programa bem feito ou não fazer um programa bem feito. O programa de mesa redonda tem que ser um programa jornalístico. O Luiz Soares é um goleador, histórico goleador, artilheiro da Europa, artilheiro da Champions League, artilheiro do Campeonato Inglês. Ele é o centroavante do Brasil que mais dá passe pra gol. Fala, rapaziada, beleza? A gente tá abrindo mais um assado para esse conteúdo que vocês já sabem, né? Eu adoro repetir para ficar na memória de todo mundo, toda segunda-feira, 19 horas. De vez em quando eu posto também nas quintas, também às 19 horas. E hoje a gente tá aqui de novo, em São Paulo, vocês estão vendo, eu não tô na minha casa. E a gente tá fazendo um assado aqui na Dom Bravo, é a nossa casa do assado em São Paulo. A gente tá passando um tempo aqui para pegar o melhor conteúdo para você que gosta do assado. E aqui tem grandes nomes do futebol, do entretenimento, de coisas que a gente aprecia, né? Então, antes da gente... Bom, você já sabe quem é meu convidado de hoje, que vai comer uma carne, vai tomar uma bela vista comigo, mas eu vou pedir para vocês aí se inscreverem no canal, deixa o like, comenta, é super importante esse comentário para dar aquele engajamento legal e espalhar este conteúdo para o máximo de pessoas, afinal a gente faz com muito carinho. Então vamos fazer o seguinte, eu vou acender aqui o meu fogo com o meu sandeiro, a gente roda a vinheta e volta para trocar uma ideia com o PVC, grande PVC. Então tá. Agora sim, estamos de volta! Agora em definitivo, como diria as transmissões em que o PVC participa, eu quero dar as boas-vindas para Paulo Vinícius Coelho. Que honra, velho! Como é que tá? Tudo bem? Eu vou falar assim, a gente não vai falar nem em definitivo, não, nem jogo movimentado, que eu tô pra ver um jogo sem movimento. Aqui vai ficar, nós vamos ficar parados aqui. Nem, se não me engano, você ouviu o cara falar assim? O Corinthians foi campeão paulista 30 vezes, se não me engano. Mas daí, aí você acabou de dizer qual é que a certeza que tu não sabe, tia? Você não sabe, pá. Cara, Bá não, pá é português. Bá. Bá. O Bá vem nós não. Não, o PVC já falou, eu falei capaz aqui, o PVC já fala capaz. Tchê, Tu sabe qual é o capaz em Belo Horizonte? É um cotô. Um cotô. Você quer dizer um cotô? Que é o cara perdido. Um cotô é em São Paulo, assim, onde que eu estou. Aí tu fala tudo rápido. Onde é que nós estamos, PVC? Localiza-nos, por gentileza. A gente tá na Praça Benedito Calixto. Essa aqui é o teu. Aqui. Aqui. Fala lá. A gente tá na Praça Benedito Calixto, em Pinheiros. Isso. Aqui bem ao lado, eu sou paulistano. Raiz. Mas aqui bem ao lado, na Praça Benedito Calixto, tem um restaurante sensacional chamado Consulado Mineiro,
tô fazendo jabá sem querer fazer o jabá. Fica à vontade, isso aqui Consulado tá Mineiro. tudo bom. Aí, quando você vai no Consulado Mineiro, você fala assim, São Cotô? São Cotô? São Cotô, o Consulado Mineiro. É aqui do lado. Aqui tem uma pracinha no sábado que é bacana. Aqui do lado é Rua Lisboa. Meu pai é lisboeta, aqui é Rua Lisboa. Ah, é famosa Aqui essa é em rua. São Paulo, aqui é em Pinheiros, bairro de Pinheiros, em São Paulo. Pinheiros é muito parecido com Botafogo, no Rio de Janeiro, bairro de passagem, assim. Eu odeio morar em Pinheiros. Eu não moro em Pinheiros. Nem em Mas Botafogo. como é que tu odeia se tu nunca morou em Pinheiros? Porque você sabe que assim, você arruma uma vila, tu arruma uma vila em Pinheiros, aí é sensacional, a paz, domingo de manhã, Tranquilo. tu olha tudo, tranquilo. Silêncio. Aí tu sai do lado assim, passa um ônibus no teu nariz. Eu não gosto disso. E Mas São é Paulo igual. todo é assim, velho. Não, não é não. Pode Isso é perceber, eu tô aqui há uns perdizes. dias já, cara. Não. Isso é uma loucura. É que você não conhece o lugar certo. Ah, qual é o lugar certo? Perdizes, Perdizes. Pompeia, Vila Romana, Lapa não. Lapa Vila não. Romana, Pompeia, Perdizes. Aí é a tua zona. É minha zona. Mas assim, tem lugares que são muito legais em São Paulo que você vive, assim, de você ter uma certa tranquilidade. Pinheiros tem. Pinheiros é um lugar, é muito parecido. Pinheiros e Botafogo, no Rio, Pinheiros em São Paulo, Botafogo no Rio, tem clubes tradicionalíssimos, né? O Esporte Clube Pinheiros em São Paulo, que é o maior clube multiesportivo da América Latina, e o Botafogo de Futebol e Regatas no Rio. Os dois estão em lugares que são muito parecidos, são bairros de passagem. Você pode morar numa vila absolutamente tranquila, mas quando você sai para o lado no final de semana, que você acha que está em paz, passa um ônibus no seu nariz. E lá no Rio também. Tu morou quanto tempo no Rio? 6 anos e meio. E tu prefere Rio ou São Paulo para morar? São Paulo. Eu gosto muito do Rio, eu aprendi muita coisa no Rio, aprendi muita coisa mesmo no Rio, seja das coisas de onde não ir e as coisas de onde ir. O Rio é uma cidade que durante o dia te dá mais qualidade de vida. Agora eu sou paulistano de Tu medula, morou em alguma assim. outra? Morei em Ale- São Bernardo do Campo, 15 anos, que é do lado de São Paulo. Sim, como se fosse. É do ABC, né? Eu nasci Santo André, São Bernardo e São Caetano. e São Caetano. Eu nasci em Perdizes, São Paulo, as Perdizes, que é a zona oeste de São Paulo. Eu, com 13 anos, fui para São Bernardo, cresci em São Bernardo, a adolescência em São Bernardo, mas eu sou paulistano de medula, assim. Eu gosto muito de São Paulo. Gosto muito de São Paulo. Eu não sei se todo mundo sabe o time que tu torce, eu não quero que tu fale caso ninguém saiba, tá? Mas a região onde tu mora tem um time lá, Que é o Palmeiras. que é o Palmeiras. Isso facilita, tu iria a jogos, tu escolher algum time para ir mais? Como é que é essa paixão pelo futebol em relação a clube? Porque todo jornalista esportivo teve seu clube. Eu digo que eu não digo qual é meu time nunca, a não ser quando é relevante. Ou seja, toda vez que alguém me pergunta. Neste caso, só neste caso, eu exerço a primeira missão da minha profissão. Eu dou a informação certa. E então, se tu me pergunta, eu sou Palmeiras. E é exatamente por essa razão. Porque meu avô era luso, meu avô português, veio para São Paulo e começou a torcer para a Portuguesa, ele torcia para o Belenenses. Eu passei a vida perguntando ao meu avô, vô, tu torces pro... Se jogar Português e Belenenses, tu torces para quem, pá? E ele respondia, eu torço para o Belenenses, pá. De modo que eu entendi que a Portuguesa é o segundo time de todo mundo. Inclusive de quem torce para a Portuguesa. Porque eles não torcem para Portuguesa. Não, eles são Belenenses, Benfica, do Sport, do Porto e depois para a Portuguesa. Meu avô era assim. Ele era... Vô, se jogar Belenenses e Portuguesa, tu torce para quem? Eu torço para Belenenses, pá. E aí tu aprendeu que Então tu escolheu um time e tem a Portuguesa como o teu segundo time. Não, esse é o meu avô. Eu sou palmeirense. Tá. O meu pai é santista, porque meu pai chegou em São Paulo quando ele tinha 10 anos de idade e começou a reinar... Português? Português. Teu pai é português. Meu pai nasceu em Lisboa. Legal, pô. Não na rua Lisboa. Não na aqui do rua. lado, né? Meu pai nasceu em Lisboa Na mesmo. cidade mesmo. E aí ele chegou aqui aos 10 anos. Eu vou abrir uma cerveja para nós. Pode abrir. E aí ele chegou aqui aos 10 anos e... Eu vou tomar um gole d'água, olha aqui, ó.
Não, tu vai, como é que chama? Equilibrando a venta. Aliás, só num exatamente. parênteses, enquanto a gente tá conversando, porque assado é assim, tu conversa, assa a carne e tu pode ver jogo de futebol. O PVC tá acompanhando, tá tendo um amistoso nesse momento. Não, é Liga das Nações. Croácia e Holanda, pá. A gente tá gravando nesse momento e ele tá olhando um jogo aí, tá acompanhando. 1-1, Croácia e Holanda. É bom pra O deixar Malen- claro que o jornalista Malen- não para nunca. Malen marcou para a Holanda, fez 1-0 no final do primeiro tempo e o Kramaric empatou para a Croácia 1-1. Um brinde, PVC. Saúde. Saúde, tamo junto. Aí para contar a história da minha família. Uhum. Meu avô então era luso. Certo. E o meu teu pai- coroa também. E meu pai virou santista, porque chegou aqui o Pelé estava nascendo. Meu pai virou santista, tinha 10 anos, começou a torcer pro Santos. Aí meu avô, português, perguntou pra minha avó assim: Ô, Maria Emília, qual é mesmo o clube que temos aqui perto de casa? E ela respondeu: Palmeiras. Aí ele disse pro meu tio, que era caçula, que era quase da minha idade, disse pra ele: Ó, Silvinho, tu vais torcer pra Lusa e tu vais ser sócio desse clube que temos aqui próximo à nossa casa, o Palmeiras. E aí o Silvio virou palmeirense e me fez a cabeça pra eu virar palmeirense. Aí tu virou palmeirense. Aí, minha família é democrática. Meu avô luso, meu pai santista, e eu torcendo pro Palmeiras. Eu precisava que meus filhos torcessem pro mesmo clube que eu. Porque até agora ninguém torce para eu mesmo. Como é que você faz pra isso? Leva e dá camiseta no que Não. nasce. Quando eu conheci minha mulher, É. qual foi a segunda pergunta que eu fiz pra ela quando eu conheci? Que time tu torce? Não, qual é seu nome? Tem o primeiro, qual é o time que torce? Se ela respondesse errado a primeira pergunta, eu não sabia o nome dela. Nem via pra Eu segunda. não sabia o nome dela até hoje. Ela é palmeirense. Claro que é. Porra. O PVC não é que o PVC é palmeirense. O PVC é muito palmeirense, pô. Não. Eu sou jornalista. Sim. Não, Eu mas sou isso não quer jornalista, dar. Mas acima quando de tu não tudo. tá trabalhando, tu tem teu time. Eu só uso a camisa do meu clube na minha varanda. Uhum. Quietinho, tranquilinho e sóbrio. Pra ver o jogo direito, do jeito Tomando certo. uma coisinha, não. Não, pode Sóbrio, tomar. tu quer dizer dentro do teu lar. Não, com a capacidade de entendimento do jogo pra analisar o jogo no momento seguinte. Perfeito. Porque as pessoas perguntam assim, mas o jornalista torce para algum clube? Ué, o jornalista político vota? Volta, né? Não, E ele vota o que ele pensa. Agora, diferentemente disso, o que eu digo de um jogo é o que o jogo me conta. Mas tu Quem- tem que saber interpretar, né, PVC? Nem todo mundo interpreta o jogo. Tudo bem, mas tu é gremista. Sou. Grêmio Internacional, sei lá, um Grêmio Internacional de 2006. Quem tá melhor no jogo? Não, nós ganhamos o Gauchão de 2006 com um Sim. gol de cabeça do Pedro Júnior Aliás, foi o- no melhor ano do Inter. O Mano foi o Mano é o único técnico fora Paulinho de Almeida a ganhar um título gaúcho pelo Grêmio no Beira-Rio. É verdade. Só Paulinho de Almeida e Mano Menezes. Agora, se você tá vendo o jogo, você tá vendo o Grenal, e o Inter chuta uma bola na trave, depois chuta outra bola na trave, depois faz 1-0, depois chuta outra bola na trave, e te pergunta... Isso não é Grenal, PVC. Não. Isso aí é uma hipótese. Se alguém te pergunta... Se alguém te pergunta nessa hipótese, Certo. quem tá melhor no jogo? Você Internacional, sem dúvida. Então, o jogo está te contando uma história. Para o jornalista esportivo, é muito mais fácil que para o jornalista político. Porque você vai ver um jogo e o jogo te mostra o que está acontecendo. Você vota o que você pensa. E ninguém pergunta em quem você vota para o jornalista político. Mas todo mundo pergunta. Acho que não perguntam. Hoje em dia, com essa militância, vamos dizer assim, com essa... a gente agora está devagando aqui umas Pergunta loucuradas. um pouco mais hoje do que perguntava, mas tu, assim, tu concorda, né? Que hoje em dia o cara vê um jornal... Fazem com o jornalista político o que já faziam. Porque a maior curiosidade do telespectador, do ouvinte, é saber qual é o torcedor, qual é o time do jornalista que está lá me contando. Mas você concorda que é maior? Impressionante. Você concorda que essa curiosidade é maior Pro jornalista. para o jornalista esportivo Total. do que para o jornalista político? Concordo muito. Concordo muito. Então, assim, é claro, o jornalista político, ele fala o que ele pensa. E ele pensa, o que ele pensa é o que ele vota. Sim. Eu não, você não. O jornalista esportivo, Eu entendi o que tu quer dizer. ele fala o que está acontecendo no jogo.
Ele pode querer que aconteça outra coisa no jogo. Sem dúvida. Mas o que está acontecendo no jogo, ele tem que falar o que está acontecendo no jogo. Mas isso o comentarista. Porque tu é as duas coisas. Tu é repórter, Eu sou repórter e tu comentarista. apura informações, tu dá informações. Porque o cara que dá informação, às vezes ele pode tender a algum lado diante da sua paixão. Não é correto, não é correto fazer. Por exemplo, descobri, sou gremista, notoriamente, mas não faço isso, tá? Porque não acho correto. Descobri que um jogador do Inter, sei lá, inventei, foi pego numa balada segura. Ah, mas isso é outra coisa. Tu entende? Então, assim, eu vou dar essa informação. Não, porque posso. Não sei. Você pode não. Não, vamos lá. Vamos por partes. Aula de jornalismo. Não, aula de jornalismo não, que eu não sou professor. Mas assim. Não, mas a gente tá conversando sobre. Você só vai dizer se o cara tá na balada se o cara estiver na balada. Sem dúvida. Isso é certo. Então, Jamais. Primeiro outra você não coisa. vai dizer o cara tá na balada e ele não tá na balada. Não existe isso. Muitas vezes quem pega o cara na balada é o torcedor da uniformizada. Não é o jornalista. Segundo, que a questão da balada é secundária. Assim, a gente muitas vezes sabe que o cara tá na balada e não precisa divulgar porque assim, Até não vê o por ser caso. uma coisa de cunho pessoal Claro. e irrelevante, na minha opinião. Exatamente, é irrelevante. Então você não... você vai dizer o contrário do que você está dizendo. Ou seja, você vai divulgar que ele está na balada ou não vai divulgar porque você é gremista ou é colorado. Mas não acho que seja isso relevante. Não é do dia a dia. Também isso não acho que acontece no dia a dia. A empresa não divulga ou deixa de divulgar que o cara está na balada ou não está por causa disso. Divulga se está na balada ou não, porque o time está ganhando ou está perdendo. Entendi. Se o time está perdendo, passa a ter relevância e aí vira notícia. Uhum. E aí você não divulga porque você é colorado ou gremista. Às vezes você divulga porque você é gremista e o jogador do Grêmio está na balada e você vai achar, esse maldito está na balada e o time está perdendo. Mas não é esse o caso. O que eu acho que assim, a informação certa é inegociável. Informação certa é inegociável. Não existe por que você divulgou a informação. A informação está certa, é inegociável. Informação errada, corrige. Informação errada você tem que corrigir. Eu divulguei que o Grêmio contratou o Cavani. E não, ele contratou o Luís Soares. Imediatamente você tem que corrigir. Você ouviu o Galo cantar que o Grêmio estava contratando um jogador uruguaio e você deduziu que era Deduzir é um verbo proibido para o jornalista. É o Cavani. Não é o Cavani, é o Luís Soares. E tu já cometeu alguma gafe? Todo jornalista já cometeu gafe. Eu, graças a Deus, cometi poucas. Uhum. Eu lembro de uma. Eu lembro que o empresário me induziu a achar que o Ceará, quando era lateral do Inter, estava sendo vendido para o Milan. E ele não foi para o Milan. PSG. Ele foi para o PSG. Ele foi para o Paris Saint-Germain. Ele foi para o exterior, na mesma época, mas ele não foi para o Milan. E era importante, o nome do Milan pesava. Porra. Então, talvez eu tenha sido enganado pelo empresário. Eu não publiquei para ajudar o jogador, nem para dificultar o jogador, eu publiquei porque eu achei que a informação fazia sentido. Se um campeão do mundo à época... E podia ter interesse no Milan, e talvez até tenha tido interesse no Milan, mas quem contratou foi o Paris Saint-Germain. Todo mundo já cometeu um deslize. Graças a Deus, eu só lembro desse e eu cometi poucos. Alguns eu posso lembrar, se eu me esforçar, posso lembrar, mas eu cometi poucos. Graças a Deus. De informação, poucos. Eu cometi poucos. Não, porque uma vez, agora me lembrei, tu falou um negócio que tu rasgou dinheiro no ar e os caras ficaram putos, e aí tu foi lá pedir desculpa. Não tinha uma coisa, eu acho que uma nota de R$2. Não, de R$20. R$20. Se fosse de R$2, não me encheram menos a paciência. O que era aquilo? Eu tô te perguntando. O texto era bom. O texto era bom, mas assim, foi um erro que eu cometi. Era ao vivo? Era ao vivo. Tá. E eu fui fazer uma coisa que, em relação ao que estava acontecendo, eu acho que a informação que eu dei era relevante. E eu fui fazer uma imagem para explicar o que eu estava dizendo. E eu exagerei nisso e por isso eu pedi desculpas. E prometi que ia fazer uma doação em 10 vezes o valor. Também nem era tanto dinheiro assim, era R$200. E fiz mesmo no dia seguinte a doação no valor de R$200. O que eu falei foi o seguinte:
O Flamengo tinha acabado de demitir o quinto técnico em 18 meses. E para demitir o quinto técnico em 18 meses, o Flamengo tinha gastado 23 milhões de reais em multas de rescisões de contrato. Perfeito. Então eu disse, o que o Flamengo está fazendo com isso é isso aqui. Perfeito. E rasguei a nota. E rasguei a nota. Então, o raciocínio estava certo e a imagem que eu construí foi um erro. Por causa do erro, eu pedi desculpas, para minha sorte, imediatamente. Sim, na hora já. Me recordei agora, assim, é uma coisa bem. Até foi recente isso, não foi? Porque foi no Domenech. Foi em julho de 2022. Foi o Domenech, né? Que acho que era o que tinha saído. Paulo Souza. Paulo Souza. Tia, mudando de assunto, ficasse 15 anos na ESPN. É tempo pra caralho numa casa. Eu já fiquei 15 anos na RBS, é muito tempo. E eu me lembro que tu te destacou muito por uma característica, que são os números. Isso te incomoda, esse rótulo do cara Não. do número? Como é que isso Não bate em incomoda. ti? Não incomoda, mas eu acho engraçado às vezes, que é o seguinte. Mas é uma pergunta pertinente, PVC? É pertinente porque todo mundo faz, todo mundo fala disso. Mas assim, é engraçado que eu não ia bem de matemática, eu nunca fui bem de matemática. Eu não sou Nem bem de jornalista é matemática. muito matemático, né? As pessoas falam assim, o PVC gosta de números. Eu não gosto de números, eu gosto de informação. E eu acho que jornalista gosta de informação. Sem dúvida. E muitas vezes uma informação, um número é uma informação. Por exemplo, hoje eu estava no programa do UOL e o cara falou assim, o Fortaleza que vendeu o Moisés, que eu se não me engano, eu odeio essa expressão. Se eu não me engano, demonstra uma insegurança. O Grêmio foi campeão da Libertadores 3 vezes, se não me engano. Porra, pelo amor de Deus. Não, né? Foi campeão da Libertadores 3 vezes. Ponto. Vê se tá bom aí. Tá bom, claro que tá bom. E aí... O cara, tu tava no UOL. E aí o cara falou do Fortaleza. Aí eu falei, Moisés é a contratação mais cara da história do futebol do Nordeste. É A venda. Mais cara da história do Nordeste. 24 milhões de reais. Isso é informação, isso não é número. Quando tu fala assim, o Atlético 77 ficou os primeiros 8 jogos só vencendo e é o recorde de vitórias consecutivas no início do campeonato, isso é informação, isso não é número. Quando tu fala, o Luiz Soares é o artilheiro do Grêmio com 14 gols em 2023 e é o centroavante que mais passes para gol deu no futebol brasileiro, isso é informação, isso não é número. Quando tu fala... Mas eu acho que o que os caras falam é usar a estatística, né, a teu favor. Às vezes, a gente vai dar um número, a gente vai dar uma informação que é irrelevante. Ou que você vai achar irrelevante. Tipo, quem fez o gol do título do Grêmio que acabou com o André Catimba. André Catimba. Isso é muito relevante para você, isso é muito relevante para mim. Mas isso pode ser irrelevante para o torcedor do Bahia. O Cano faz 78% dos gols pelo Fluminense e um toque só na bola. Isso pode ser muito relevante para mim e pode ser irrelevante para você. Eu achei curiosa essa informação. Pois é. Não 78. sabia. Aí eu falei outro dia isso e o cara falou para mim assim, pô, mas isso é porque é o centroavante é tudo assim. Aí o Tiquinho Soares faz 18 gols pelo Botafogo e só 45% e um toque só. 55% dos gols do Tiquinho Soares no Botafogo são em 2 toques ou mais. Ele domina e toca, domina e finaliza. O gol que o Tiquinho fez contra o Fortaleza, domina e chuta. O Cano chuta. É diferente. Então, quando você percebe isso e contabiliza e consegue mostrar que tem um dado, olha como são diferentes o Cano e o Tiquinho, para mim é relevante. Eu amo futebol. Para alguém que não perceba isso, ou que perceba de uma maneira diferente, pode ser irrelevante. Aí você vai dizer, é um número. E eu vou te dizer, não é um número, é uma informação. É verdade. O Cano finaliza de primeira.
O Tiquinho precisa do domínio antes. Eu te disse a mesma coisa e você de uma maneira subjetiva. De uma maneira objetiva. O Cano faz 78% dos gols dele num toque só na bola e o Tiquinho faz 55% dos gols dele dominando para depois finalizar. Então, eu te mostrei a característica dos dois jogadores Através de um número. através de um número. De uma Então, estatística. isso não é um número, é uma informação. Só que a informação, ela está detalhada. Eu gosto disso, mas nem todo mundo precisa gostar. Né? Assim, tem lugar para todo mundo. Tem lugar para o cara que faz comédia, tem lugar que faz polêmica, tem um lugar para o cara que faz o polemismo barato, tem um lugar que faz tem o populismo digital. Hoje tem muito populismo digital. Você diz digitalmente o que o cara quer ouvir do outro lado. Eu gosto de fazer, de conseguir entender uma informação e ilustrar essa informação. Então, o número muitas vezes é uma ilustração da informação. Nem todo mundo vai gostar. Mas é legal quando tu dá a informação, como tu me deu para as pessoas agora, e interpretou ela para mim. Tu deu e já disse, olha, isso mostra com que dois bons centroavantes têm características distintas. Interpretou. É? Né? Achei legal do caralho, adorei, nem sabia disso. Você vai falar assim, o Luis Soares é um goleador, histórico goleador, artilheiro da Europa, artilheiro da Champions League, artilheiro do Campeonato Inglês. Ele é o centroavante do Brasil que mais dá passe para gol. Que mais dá passe, exatamente. Porra! Puta informação com dado. Mas tu sente que os caras pegavam no teu pé, por exemplo, nas empresas que tu... Não os teus colegas, tá? Quando tu tava tanto na ESPN, quanto na Fox, quanto na Globo? Não, eu acho que não. Eu acho, Duda, que assim, quando eu venho pra cá, eu sou um jornalista há 35 anos, formado há 33 anos. Quantos anos tu, Tati? 53. 53. É que eu não tenho cabelo branco. Ah, tá bem, cara. Pô, não tem nada mesmo de branco, tia. Graças a Deus. Eu tenho uns assim que... O Lédio me sacaneava na Copa do Mundo e dizia assim, você tá pintando o cabelo, pinta o cabelo coisa nenhuma. Mas assim, de vez em quando eu vejo um branquinho aqui assim, que é um só, Aí tu... então eu faço assim, ó. Tum! Aí eu tiro. Mas é um. Assim, graças a Deus. lá de vez em quando. Porque se fosse uma multidão... Cara, porque 53 não daqui tem nada. A pouco, daqui a pouco eu vou ter mais. A minha mulher às vezes acha uns que outro perdido não, aqui. Mas eu tenho uns aqui, assim. Vai ter mais, daqui a pouco vai ter mais. Tem jeito, 54, 55, Pô, daqui a 56. pouco vai. Eu vou ficar um grisalhão bonito. Não, tá bem. Eu achava que tu era mais jovem, vou te dizer. Eu achava que tu operava mais comigo. Tu tava, tipo, 10 anos mais, perto de 50, mas já tá com 53, se tu falasse, né? 53. É. Mas enfim, isso é irrelevante, a idade. Né? Embora seja uma informação com É um número. preconceito aritmético. Pra mim é irrelevante. Pra mim a idade é só o número, PVC. Só existe um jeito de não envelhecer. Eu prefiro envelhecer. Qual é o único jeito? Qual é o único jeito de não envelhecer? Morrer. Então. Eu não quero. Olha aqui, a gente tava em relação aos teus colegas de... Quando tu tava na Globo, ESPN e Fox. Tu Tá bom esse queijo, hein? Ah, mas tu vieste no melhor lugar pra comer carne, rapaz. Tu sentia que tinha... Eu não é lugar pra comer carne. Não, mas calma, mas queijo. Não, mas aqui se come também. Tu gosta de... Aliás, deixa eu te perguntar. Tu gosta de... Como é o ponto da carne do PVC? Ao ponto. Ao ponto. Tá. Então eu vou tirar um pedacinho pra mim, pra te ver. Tá bom. E aí, esse dia eu gravei com o Renato Portaluppi. Eu vi. Tu viu do Renato? Vi. E o Ele Renato... falou que jogava mais que o Cristiano Ronaldo. Imagina. Isso é inacreditável. Ô, Renato, pelo amor de Deus. Eu O gosto... Renato jogava... Posso falar? Pode, por O Renato favor. jogava pra caralho. Muito, né? Muito. Jogava muito. Ó, eu gosto desse Renato, ponto. você jogava muito. Eu não falei que jogava mais que o Cristiano Ronaldo. Não, mas daí era demais também. Nem ele acredita, eu acho. Ó, eu gosto desse ponto, eu quero que tu experimente, tá, PVC? Vê se tu... Esse é um primeiro corte aqui. É um bifiante uruguaio. Por que é um bife ancho? Bifiante, cara, é um corte uruguaio Mas tem nome, do tem. traseiro, entendeu? Tudo tem Os sinônimo. melhores cortes Então, a carne são bunda. traseiros. A carne bunda? É, a carne da bunda. Os dianteiros não são carnes nobres, vamos dizer assim. Então até a rapaziada dá uma mudada de nome aí pra dar uma floreada e tal. Mas enfim, esse é um bifiante aí, entrecô,
toda a carne perto de osso é bacana. O que é a picanha? A picanha, puta, eu não sei exatamente a região da picanha, mas eu acho que é mais pra cá que assim, ó. Tá. E aí a picanha é uma carne extremamente gordurosa, Não, mas é porque que deu eles um têm gosto. os nomes que a gente dá aqui, eles dão os nomes na Argentina, por exemplo. Ah, sim. Tipo, Eu não sei como é que é o nosso... Fraldinha é fraldinha é vazio. vacil. 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 Isso. Então a picanha tem um nome parecido que eles dão, que eu não sei qual é. Eu vou pedir pros guri, ô Josuel, pesquisa aí pra mim como é que é picanha na Argentina ou no Uruguai. Eu não sei o nome das carnes. O corte. É, Mas tu come um eu assado. sei o sabor. Tá boa essa? Tá boa, tá maravilhosa. Tem uma pessoa que vem aqui. Não, Como? Capa de quadril. Aí, ó, capa de quadril. capa de quadril. Tapa de quadril. Eu vou Ó, deixar um pouco mais pra passar Eu sou paulista. Eu sou paulista. Quando tu me convida pra ir no churrasco, eu levo o pão. Sim, ou arroz. Cara, paulista adora comer o assado com arroz e pão. Não, a gente come com pão também, o assadinho, né? Principalmente pão de alho, é bem clássico, assim. Eu gosto desse ponto aqui mais, ó. Dá bom isso. Mais um... Eu tô com fome, cara. Beleza? Não, é porque tá boa mesmo, bebê, você não me vem com essa. Não, é que assim, ó, os caras falam que eu faço um sushi, que é muito mal passado, entendeu? Parece um atum. Não tá bom? Mas claro, esse é o... Tá bem bom. Tchê, mas vem cá, tia, tu acha que eu vou te convidar pra comer um negócio ruim, Não. cara? Pelo amor de Deus. Ainda bem que tu aceitou vir, hein? Não tá perdendo esse assado aqui. Paulo Passo falou que eu vi. Hã? Paulo Passo falou que era pra eu vir. Ah, o Paulinho que falou, manda um abraço. Paulinho! Esse ele vai ver. Ele olha, de vez em quando ele me manda uma mensagem assim. Ô, aquele assado que tu fez tava bom. Tá, mas vamos voltar à nossa resenha, porque a gente tá falando... A gente tava falando do quê? A gente tá falando... Tu exemplificou e tu humilhou o cara que fala mal de ti dos números. Tu Ninguém humilhou. fala mal de mim. Não é falar mal. Se eu tivesse... Se falasse mal de mim, Eu sei um Duda. cara que falou mal de ti dos números, agora tu... Não. Vou te outra pegar. coisa. Vamos Sabe lá. quem é? Sei quem é. Ah, olha aí! Sei quem é. É lá do sul. É, eu sei. Antes de falar mal de mim, vamos fazer o seguinte. Vamos ligar pra ele? Eu sou jornalista há 35 anos, desde que eu publiquei minha primeira matéria. De grande imprensa, ou desde que eu me formei, há 32 anos. 32 anos. E, ao mesmo tempo, eu estou na televisão há 23 anos. Se as pessoas falassem mal de mim, eu Não, não pelo estava há amor de 23 Deus, anos. desculpa, não era isso. entendi. Ah, Tô nunca. dizendo, as pessoas... Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Eu acho que eu sou É um cara... estilo, tu concorda? Eu acho que eu tenho o reconhecimento de todas as torcidas de ser um cara que é apaixonado por futebol e que traz informação de futebol independentemente do clube que torce. Perfeito, concordo 100%. E se não fosse assim, eu não estava na TV Há tanto há 23 anos. Então eu não posso dizer assim, as pessoas não gostam disso. Não, tem gente, eventualmente, que não gosta. Tem gente, eventualmente, que vai dizer alguma coisa. Mas, cara, assim... Não, manda tomar no cu, bebê. Não mando Não, nada. mas eu mando, deixa que eu mando. Vai não. tomar no cu, Baldaço. Ô, Baldaço, vai tomar no teu cu. Tu tá entendendo? Porque eu tava com ele quando ele largou esse bostaço e eu falei pra ele, o que é? Não, porque o PVC tá estragando os jornalistas esportivos que estão vindo aí, porque só quer saber de número, caralho. Eu não quero só saber de número, Porra, cara. velho. Eu não quero saber só de número. Não, é que eu tava afim de história. xingar o Baldaço, é por isso. Não. Assim, eu vou dizer, vamos contar histórias de furos de reportagem. Como é que tu deu um furo de reportagem XYZ, que aí não tem número? Tipo, quando o Oswaldo de Oliveira caiu no Palmeiras em 2015, essas são as histórias mais gostosas, mais saborosas. Conta aí. E eu agradeço o Oswaldo, cara, agradeço o Oswaldo. Oswaldo, um abraço. O Palmeiras perdeu o Figueirense 2-1 em Santa Catarina. E eu estava fazendo a última palavra Na Fox. na Fox. Ia começar o programa e eu tô tentando aqui descobrir. Falei, cara, o Oswaldo vai cair. E tentando ligar pra fonte, mandar mensagem pra fonte, descobrir que história, se vai cair, não vai cair. Não consegui. Dia seguinte, falei com uma fonte que me disse, não tenho essa informação ainda. Dia seguinte, o cara me manda uma mensagem dizendo assim, me liga aqui. Eu liguei pro cara, o cara falou assim, ó, Paulo Nobre decidiu, caiu. Vai cair. Vai cair. Só que o Palmeiras estava de folga.
E é um período, 2015 já, 2014, 2011, 2010, 2008, que as pessoas falam assim, o furo de reportagem acabou, porque agora a internet matou, você não sabe quem foi que deu a informação. Porque, cara, não é bem assim. Em 2015, na segunda-feira de manhã, depois de Figueirense 2, Palmeiras 1, o cara me ligou, liguei pra ele e ele falou assim, Oswaldo caiu. Só que o Palmeiras não treinava, estava de folga. Então, 11 da manhã, eu cravei. Oswaldo de Oliveira demitido do Palmeiras. Twitter. Não. Blog do UOL. Twitter. Liguei pro Benja, entrei no programa do Benja, por telefone, falei, Benja, o Oswaldo caiu. Oswaldo de Oliveira não é mais o técnico do Palmeiras. Só que o Palmeiras estava de folga. Se nem ele poderia saber, velho. Então, Caralho. andou a segunda-feira toda e a terça-feira de manhã toda, até terça-feira, 3 da tarde, quando o Palmeiras chegou, reapresentou, informaram o Oswaldo e soltaram a nota, Oswaldo de Oliveira não é mais o técnico do Palmeiras. Bom, 5h30 da tarde a gente entrava no Expediente Futebol no Fox Sports. A gente entra com o Oswaldo de Oliveira, pênalti! Falta! Caiu meu gimo. Se fosse da Arena do Grêmio era pênalti. Era pênalti. Não, e ele não usa nem VAR lá pra dar pênalti contra nós. E aí o coisa Aí entrou o no ar. Oswaldo entrou no programa no Expediente Futebol, 5h30 da tarde. Eu dei a notícia às 11 da manhã de segunda-feira, 5h30 da tarde de terça, entra o Oswaldo. Cara, mais de 24 horas antes. Demitido, entra no ar e o repórter diz pra ele, Oswaldo, você foi demitido? Ele falou assim, pá, não falou pá, que ele não é gaúcho. Ele falou, Já pegou. meu irmão, Ele é ele meio... falou, eu tava de folga no Rio e aí eu abri a internet e li Oswaldo de Oliveira não é mais técnico do Palmeiras. Eu falei, que é isso? Deixa eu ver quem foi que deu, ele falou no ar esse negócio. Bom. Deixa eu ver quem foi que deu essa informação. Abriu e falou assim, foi o PVC, então me fudi. Caralho, isso é foda. Isso é... Ele falou isso no ar, cara, ele falou no ar. Oswaldo, beijo, obrigado. Ele falou no ar. E ele ficou de boa contigo? De boa, porque a informação estava certa. Informação certa é inegociável. Informação certa, não precisa brigar comigo com a informação certa. Sim. Se eu dei informação, se a informação está errada, eu me desculpo. Se a informação está certa, qual é o papel do jornalista? Não, sem dúvida, é informar, O Filipão, ouvir todos os o lados. Filipão é gremista, é técnico do Cruzeiro, vai jogar Cruzeiro e Grêmio, ele tem que fazer o quê? Ele tem que ganhar do Grêmio. Sem dúvida. Não adianta ele ser gremista, ele tem que ganhar do Grêmio. O que o jornalista tem que fazer? Ele tem que dar a informação certa. Se a informação certa é inegociável. O Oswaldo não ficou bravo, ao contrário, o Oswaldo me homenageou no ar, indiretamente, quando ele disse, eu estava no Rio... Ele sabia que estava no ar? Ele sabia que eu estava no ar. Legal. Ele falou, eu estava no Rio, eu abri a informação, falei assim, que coisa é essa? Eu estou demitido? Quem que deu essa informação? Olhei, o PVC que deu essa informação. Então eu quebrei a cara. eu estou demitido mesmo. Danou-se. Cara, isso foi uma das maiores homenagens que eu tive na minha vida. A maior homenagem que eu tive na minha vida foi o texto que o João Moreira Salles escreveu para mim, na revista Piauí, que é um perfil sobre mim, que ele fala sobre a maneira como eu apurava informações, e aquilo é uma estátua em minha homenagem. Agora, essa do Oswaldo também é, indiretamente. Quando o Oswaldo diz, eu não sabia que eu estava demitido, eu abri a informação, desconfiando, li que quem tinha publicado era o PVC, aí eu falei, então é verdade. Sim. Então é verdade, eu estou demitido. E no dia seguinte a informação se desmentiu, cara, desculpa, cara. Desculpa. Se você acha que é número só, desculpa aí, cara. A gente faz jornalismo. Jornalismo tem número, tem informação, tem história, tem curiosidade. Jornalismo tem tudo. Mas assim, tem cultura. Eu brinquei no negócio do Baldassi que eu tenho intimidade com ele, tá? Sim. Eu nem quero que tu fale nada. Mas eu tô agora trazendo o que ele falou. Eu acho que sim, tu influenciou uma galera, entendeu? Mas de verdade, um estilo de fazer jornalismo. Isso aqui é uma reverência. Não, tô falando muito sério. Justo. Eu acho, e eu vou te dizer, o Baldassi faz personagem, meu amigo, conheço ele há anos, ele te adora, ele te ama, ele não é aquele estilo de jornalismo que tu falou antes. Às vezes tem o Baldassi é um desses. Mas ali ele falou muito porque a gente conversava muito em relação à maneira de que como no Sul as coisas estavam caminhando em relação a influenciadores e maneiras de se fazer.
Eu acho que tem uma coisa que assim. Então, era mais nesse sentido. Porque, pelo amor de Deus, não quero Não, causar- eu entendi. Eu gosto do Baldasso, não tem nada disso. O Baldasso, na verdade, me homenageou. Sem dúvida, pô. Ao me citar Exatamente, como referência de um estilo de fazer. Ele me homenageou. Vou dar um exemplo diferente. Eu acho que existe, de fato, uma dificuldade da gente fazer um jornalismo literário. E não é porque não existam pessoas... Davi Coimbra. Porra, Davi Coimbra, monstro, sagrado. Absurdo. Davi Coimbra foi, durante muitos anos, o maior texto da imprensa brasileira, Também acho. na minha opinião. Também O acho. Davi Coimbra foi o maior texto da imprensa brasileira. O Davi Coimbra não era o Nelson Rodrigues, era um outro estilo, mas era um grande texto da imprensa brasileira. Infelizmente nos deixou. E o Davi tinha um tipo de estilo, porque ele não fazia só o esporte. Sim, né? ele era cotidiano, Ele comportamento. foi pro cotidiano, ele foi para outras coisas. Ele nasceu do esporte e foi para outros lugares, como tantos grandes jornalistas brasileiros. O Davi fazia uma coisa que no esporte só é difícil fazer. Vamos pegar Nelson Rodrigues. Nelson Rodrigues não era jornalista. Nelson Rodrigues era um dramaturgo que escreveu crônica esportiva durante muitos anos. E que também influenciou muito Também. o esporte. Mas é muito difícil você reproduzir o estilo do Nelson Rodrigues. É mais fácil você reproduzir o meu estilo, que é menos único, porque o meu estilo não é um estilo de texto, é um estilo de apuração. É um estilo de tentar descobrir pautas. Onde é que está uma informação diferente? Isso você consegue descobrir. Isso não é genialidade, isso é trabalho. Isso é criatividade também. Também, mas é trabalho. Sim, é suor. Isso é suor. Agora, você pega o Nelson Rodrigues. Nelson Rodrigues tem um texto maravilhoso chamado Ladrão de Galinheiro, que é um texto sobre a derrota do Brasil, empate por 1-1 com a Argentina e perda do título sul-americano de 59 em Buenos Aires para a Argentina. Ladrão de Galinheiro. Ele começa o texto dizendo que havia 120 mil almas no Monumental de Nunes para assistir Brasil e Argentina. Primeiro que é mentira. Nunca houve 120 mil lugares no Monumental de Nunes. Sim, não tinha como. O recorde público no Monumental de Nunes, a maior capacidade do Monumental de Nunes é hoje, que tem 86 mil lugares. Como é que tinha 120 mil almas no Monumental de Nunes? Só se fossem almas mesmo, Sim. né? E aí tu não tava vendo. Mas ele também floreava para também... Mas é uma outra coisa. Porque como é que tu vai dizer hoje, em 59, tu dizer que tinha 159 mil pessoas, 120 mil pessoas no Monumental de Nunes, sem televisão, é um cenário. Como Sim. é que você vai dizer 120 mil almas no Monumental de Nunes se entra a televisão e fala público pagante, 32 mil? Não tem como. E aí, no final do texto, ele fala o seguinte: o Garrincha passa pelo goleiro da Argentina e toca pro gol vazio. O árbitro era Carlos Robles, do Chile. E ele fala: senhores, Garrincha toca a bola pro gol vazio e quando a bola ia andando, Robles histericamente apitou o final do jogo. Senhores, Robles assassinou o gol do Brasil, escreve o Nelson Rodrigues. Aí eu fui na redação do El Gráfico, em 2005. Eu fui na redação do El Gráfico, tinha um amigo meu chamado Elias Perugino. Falei: Elias, deixa eu ver a coleção da revista. Aí eu peguei a coleção da revista e fui em 59. Aí eu fui no texto do El Gráfico em 59. Sabe o que o El Gráfico descreve no último minuto do jogo, de 59? Brasil e Argentina? O mesmo jogo em que Robles, amigos, assassinou o gol de Garrincha. Aí o gráfico diz que a bola bate na mão do Orlando Peçanha e o Robles, filho da puta, não deu um pênalti pra Argentina. E aí o que eu vou pensar? Que foi pênalti pra Argentina ou foi gol anulado do Brasil? Caralho, velho. Entendeu? Então, assim, cara, E a gente ficava com isso, né? a gente fica com a realidade do que você leu, do que você ouviu. Porque você não viu o jogo em 1959 ao vivo. Em 59 não tinha TV ao vivo no Brasil. A E o Nelson informação que Rodrigues- chegava era através do Nelson Rodrigues. E o Nelson Rodrigues não era um mentiroso, ele era um dramaturgo. E eu sou um jornalista. A grande diferença é que o Nelson Rodrigues era um dramaturgo e eu sou um jornalista. Então eu digo pra ti, eu posso errar,
posso errar minha análise, eu posso errar a informação e eu tenho a obrigação de corrigir no momento seguinte. Mas o meu papel é dizer que o Cano é um artilheiro nato e 78% dos gols dele, ele faz um toque só na bola. Isso não é um número, isso é uma informação. Como é que tu acha que o Nelson Rodrigues falaria essa informação do Cano? Essa é difícil, né? Porque tu tem que te teletransportar para a cabeça dele. Ele é como... se ele tivesse Ele falaria... serial killer nos anos 50, no Rio de Janeiro, ele daria o nome do serial killer. E ele falaria que, assim, um tango dramático no Maracanã, aos domingos, né, onde o Cano dança junto com o seu par, John Arias, e falaria uma parada assim. Ou ele usaria metáforas. Ele usa usaria metáforas impublicáveis hoje em dia. Pode ser. Tchê, tu sente falta da TV diária que tu Sinto. fazia? Sinto falta. Sinto muita falta. Mas não te arrepende de ter saído da Globo? Não porque eu não estava 100% feliz. Eu vi Não, umas entrevistas. não é que eu não estivesse feliz. A Globo me tratou muito bem. A Globo me tratou muito bem. Houve uma sequência de circunstâncias. Por exemplo, eu cheguei na Globo e 40 dias depois começou a pandemia. Aí você chega numa empresa nova, você está se ambientando, conhecendo as pessoas, parou, fechou, vai todo mundo para casa. As pessoas não te conhecem. Você não olha no olho, não faz assim, não vai tomar um chopp, não não tem a conversa, o dia a dia. Quando você volta um ano e meio depois, a vida está diferente. Esse é um aspecto. Outro aspecto é que a Globo é uma empresa diferente das empresas que eu trabalhei. Então, não é que a Globo não se adaptou a mim, fui eu que não me adaptei à Globo. Tu acha que não te adaptou à Globo? Não, eu acho que eu me adaptei, tanto que eu fiz a final da Copa do Mundo. Pois é. Então, assim, eu fui feliz na medida do possível. A terceira coisa é que eu estava no Rio de Janeiro, minha família estava em São Paulo. Já fazia 6 anos e meio dessa vida. Chega uma hora que cansa. Tua mulher não foi pra lá? Não foi. Nem teus filhos? Nem meus filhos. Meu. Ficaram aqui. Eu fiquei 6 anos e meio na ponte aérea, sendo 2 anos de desgaste da pandemia. Então, não é culpa de ninguém. Aconteceu um cenário, acho que também a Globo tem um aspecto de entender, do ponto de vista dela, que o comentarista que ela entende como o mais legal pro projeto dela é o ex-jogador, não sou eu, não é o meu estilo. Né? Eu não sou nem... Eu acho que aí desculpa, te interrompi, Imagina. conclui. Não, eu só ia fazer um adendo que eu particularmente, como consumidor, eu gosto da mescla. Eu gosto. Eu gosto de ter um jogador pelo... Depende também do jogador. E gosto do jornalista técnico, né? O PVC, o Noriega, sei lá, algum outro nome assim que também não... Mas eu gosto dessa junção. O LED, pode ser, enfim. Eu gosto do LED também. Né? A junção, por exemplo, eu gosto muito de ouvir o Pedrinho. Adoro ouvir o Pedrinho. Acho ele muito bom de ouvir. Eu gosto de ouvir o Roger. Acho que o Roger até tem feito pouco. E eu gostava de ouvir. Mas eu gosto do PVC, eu gosto de ouvir o PVC. Eu queria ouvir mais. E a Globo talhou, né? E começou a colocar mais a Ana Thaís como a jornalista. Eu já não sou muito fã do comentário dela. Enfim, essa é a percepção do telespectador. Mas isso foi a tua também. Não, a questão de você gostar da Ana Thaís ou não gostar da Ana Thaís, não é vai nem... ter gente que vai gostar do BBC e não vai gostar do BBC. Isso é normal. Não, eu não estou nem falando pelo gênero, mas sim pela qualidade. Eu não gosto. Não, você pode gostar. Pode ter gente que não goste do meu estilo de comentário. Exato. Eu lembro assim, eu faço assim. Eu comentei Premier League, Campeonato Inglês, 16 anos. De 2003 a 2016 eu comentei Campeonato Inglês. Quando a gente começou a fazer Campeonato Inglês, o Campeonato Inglês tinha passado no Brasil em 92, na Bandeirantes. E ele voltou em 2003, Trajano um dia foi na cúpula e mandou comprar o Campeonato Inglês. O Trajano era chefe do chefe dele, né? Então ele mandou comprar o Campeonato Inglês. Manda comprar. E aí a gente passou a ter Campeonato Italiano, eu achei que eu ia comentar o italiano, aí a gente contratou o Silvio Lancelotti foi comentar o italiano,
o Wenzel fazia o alemão, Uhum. o Calçade não estava na época, o espanhol variava um pouco e eu passei a fazer inglês. Tá. E o Trajano me chamou e falou assim, a gente precisa colocar o telespectador dentro do campeonato inglês, porque o campeonato inglês nunca passou seguidas vezes no Brasil. Então a gente precisa contar a história desse campeonato. E eu acho que eu exagerei. Eu tinha muita história de campeonato inglês, e eu comecei a contar a história de campeonato inglês muito. O que eu fazia? Eu faço até hoje. Eu faço 15 asteriscos, assim, com histórias. Histórias que eu posso contar durante o jogo. E tomara que eu não precise, hoje eu faço assim, tomara que eu não precise contar nenhuma. Uhum. Se o jogo estiver bom, o narrador vai narrar e eu vou dizer, está acontecendo isso taticamente, está acontecendo aquilo taticamente. Mas se o jogo ficar ruim, eu começo a contar histórias, ponderações, tipo, a Vulcano toca na bola e eu falo, ó, ele tocou 2 vezes na bola e ele finaliza de primeira, por exemplo. Teve uma vez que deu muito certo, que eu lembro eu contei a história do dia que o Arsenal ganhou o campeonato de 89 em Anfield, o mais dramático final de campeonato inglês de todos os tempos, antes do Manchester City ganhar em 2012. E eu contei a história e falei que o Arsenal jogou de amarelo e parecia que o diretor de TV estava comigo. Eu acabei de falar, a TV cortou e tinha uma faixa no estádio do Arsenal escrito Anfield 89, a faixinha amarelo com as letras em azul. Pô, era a história que eu tinha acabado de contar. Às vezes dava muito certo, mas às vezes eu exagerava. Às vezes eu contava muita história. O tempo vai passando, naquele tempo, alguém mandou mensagem dizendo, pô, você está falando coisa demais, em vez de falar do jogo. Eu entendi, eu diminuí. Então, vai ter hoje também o cara que vai dizer, pô, eu não acho que o PVC vê bem o jogo, eu acho que o Roger vê melhor, eu acho que a Ana Thaís vê melhor. Isso é normal. A questão é assim, o que aconteceu comigo ali foi, eu, por uma série de circunstâncias que tem a ver com a pandemia, com ter passado muito tempo fora da redação, por não... Enfim, por ser um estilo diferente de canal, eu estava feliz, mas não completamente feliz. E eu recebi uma proposta. Recebi uma proposta para fazer, pelo Paramount Plus, jogos da Libertadores e Copa Sul-Americana no local do crime. O que para um comentarista repórter, como sou eu, É maravilhoso. porque eu sou um comentarista repórter, é muito bom. Sabe, você chegar em Quito agora que tu tava. Quito, Sangoki, que é subúrbio de Quito, periferia de Quito, e entrar no estádio e falar assim, bom, por que o Independente Del Valle é assim? Aí eu tô dentro do campo, de repente eu abro a porta para ir para onde estão os caminhões de transmissão e tem um centro de treinamento com 6 campos e um monte de moleque treinando. Eu falei, é por isso. Tu vê o fato, você vê o fato na tua frente. É muito bom ver o fato na sua frente. A gente é jornalista para tentar ser o cara que está identificando a prova do crime. Tipo aqui, ó, tem uma gordura aqui, cara. Tem uma gordura aqui. O PVC comeu carne e largou essa porcaria aqui. É por isso. Você tá vendo por que aconteceu? Essa é a prova do É a negócio. prova do crime. Esses que são os campos do Del Valle, por isso que eles estão ganhando as coisas. Ganharam a Sul-Americana do São Paulo, essas porra aí. É isso. Mas o não estar feliz não quer dizer que tu... Não estar 100% feliz. 100% feliz. Vamos deixar claro isso. 100% feliz. Hoje tu está 100% feliz? Eu tô na minha casa, com a minha família, tô na minha cidade. É, eu isso adoro já- o Rio de Janeiro, mas Isso melhora bastante as coisas. eu tô imagino. com com a minha mulher, com os meus filhos, na minha casa, trabalhando com o que eu gosto, viajando, fazendo um monte de coisa legal. Então todas as vezes que tu saiu de um lugar, foi por uma nova oportunidade. Não foi por ter deixado, foi por um acréscimo na tua vida. Ou seja, sai da Graças a ESPN, Deus. né, vai para uma outra, para Fox, da Fox para Globo, da Globo para Paramount. Não, teve uma vez que eu saí, estamos falando de televisão, né? Eu tô Em dizendo as 2000 recentes e as mais significativas que não, de repente, tu tem alguma outra. Não, eu saí de placar pro lance porque eu quis e saí do lance para voltar para placar porque eu quis. Aí placar era um projeto que não deu certo naquele momento. Quando virou standard? Não, ali eu tava lá. Aí depois em 2001, Não me diz que tu fazia aquelas manchetes.
o animal, e aí era o Edmundo de bichinho de pelúcia. Essa é uma longa história. Eu não fazia. Essa matéria, aquela capa é E boa. eu era um doente pela placar. Aquela Eu tenho capa- até hoje todas as placares. Eu também. Todas. Aquela capa é muito boa. Porra! E aquela Inúmeras revista, capas da placar são históricas. e aquela revista é muito boa. Aquela revista, aquele período da revista é um período muito bom. Só que é um período que me magoou, porque eu tinha feito a Copa de 94, a gente tinha recuperado a marca Placar com as revistas temáticas, a gente saiu de 40 mil de média de venda para 120 mil de média de venda. E aí a revista mudou de cenário e montou uma redação nova completamente. Eu tive 10% de aumento e com os 10% de aumento eu ganhava 20% a menos do que o pior salário da nova redação. Então eu fiquei muito magoado e trabalhando mal um ano aquele. Aí eu consegui reagir depois. Fiz boas matérias, fiz matéria do escândalo de Vens Mendes, fiz matéria da Amsterdã Arena, que ganhou o prêmio Abril. Mas ali era um período... A revista é boa, só que eu acho que aquela revista era para ser uma revista de futebol com outras coisas. E ela, em muitos momentos, ela foi uma revista de outras coisas com futebol. Com o futebol. Ela segue viva, né, hoje ainda, né? Consegue. O título placar parece imortal, é impressionante. Até a primeira entrevista do Luiz Soares no Rio Grande do Sul foi para placar. Sabe como é que eu comecei a ler placar? Eu morava num Parque Continental, zona oeste de São Paulo, pertinho de Osasco. E eu morava numa rua chamada Caetanópolis e estudava num colégio chamado Professor Achiticrino Santos, que ficava a 7 quadras da onde eu morava. E aí eu subia e no meio do caminho tinha uma banca de jornal. E eu parava na banca e pegava a placar e começava a ler. Aí um dia, passou uma semana, 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas, 5 semanas, um dia o dono da banca virou pra mim e falou assim: "Ô moleque, você não pode ficar lendo a revista inteira aqui não." Sim, ficava na banca lendo e não pagava. Aí eu subi em casa, peguei o dinheiro, voltei na banca, paguei o dono da banca, levei a revista embora e nunca mais parei de comprar a revista. Cara, placar, eu e meu irmão, um beijo pro meu irmão, que assiste diretamente de Guayaquil, que mora lá. Fernando, o meu pai assinava pra nós. Então, cara, Não, só assinava em 95. eu assinava placar. 95. Não tinha assinatura antes. Então, o meu pai assinou pra nós, vocês vinham em casa e era viciado. Aí depois, Que ano cara, você tinha em 95? quem? Quantos anos você tinha em 95? 12 anos. Eu vi o 12? Grêmio ganhar a E Libertadores. tu acha que eu tinha a tua idade? Não, Por um mas cabelo branco. não, eu falei que eu achava que tu tinha uns 10 anos mais, 50. Eu tenho 40, eu faço 40 agora. PVC, já que tu gosta de número que ele tá falando, sabe o dia que eu nasci? Que dia que o Grêmio foi campeão do mundo? 12 de dezembro. Um pouquinho antes. 83. 11. Eu nasci dia 10 de 11 de dezembro de 83. 83. Eu perguntei pro Renato aí, não aqui, né, porque eu vou lá em casa. O que tu tava fazendo no dia 10? Eu tava ganhando muito. Porque no Brasil começou dia 10, no dia que eu nasci. No Japão Não. foi dia 11. Não. Ao contrário, no Não. Japão foi dia 11 O pra jogo nós é dia não 10. tinha horário de verão. O jogo era meia-noite. Meia-noite já era dia 11. Não, para, não. Tio, eu nasci no dia que o Grêmio é campeão do mundo. Não. O PVC vai acabar! Dia 10 era sábado. Foi dia 11. Pelo amor de Deus, eu nasci dia 10 de dezembro de 83, dia que o Grêmio foi campeão do mundo. Eu brinco isso com todo mundo. Que eu fui campeão e o Renato adorou quando eu contei pra ele. É boa essa história, hein? Campeão do mundo! O cara torce pro time e nasceu no dia do... Ô, PVC, como é que a imitação do Magno é boa? É Tu acha boa. ela fiel a ti? Né? Mais ou menos também. Com toda imitação, tem uma hora que fica caricata. Né? Sim, não, óbvio, mas a imitação, ela pega a principal característica, uma caricatura dela Uma coisa que eu e evito. acentua, né? Uma coisa que eu evito falar há algum tempo é histórico. É uma coisa que eu acho que eu falei muito no começo da minha carreira. Tipo, Histórico. mas tipo um exemplo prático. Não. A palavra histórico. A palavra histórica. Que na caricatura do Magno, que é uma boa imitação, ele pega muito um pedaço do começo da minha vida, que eu falava a palavra histórico muitas vezes, e eu diminuí muito o uso da palavra histórico. E eu tento usar inédito, eu tento usar outras palavras, outros sinônimos,
em vez de histórico, porque histórico tem que ficar na história. Por exemplo, o Renato Gaúcho, campeão gaúcho pelo Grêmio, Renato Portaluppi, campeão A gente mundial chama de pelo Portaluppi. Grêmio, o 11 de dezembro de 83, é um dia histórico para o gremista, mas ele não é um dia da história do Brasil, Sem dúvida. né? Então, assim, histórico é uma coisa que de fato a gente no jornalismo abusa. Nem tudo é histórico. Algumas coisas são inéditas, algumas coisas são marcantes, Marcantes, né? Eu acho algumas que coisas são memoráveis. É tão legal quando você consegue usar a palavra de um jeito certo. Posso dar um exemplo chulo? Sim. Chulo. Outro dia eu estava ouvindo a rádio e a menina falou que o cara da Anvisa, o assessor da Anvisa, foi preso por cometer estupro, crime hediondo. E que ele foi preso quando estava dentro do órgão. Eu falei, ué, mas a prisão foi em flagrante? Ele estava dentro de qual órgão? A Anvisa não é um órgão. O órgão é o genital. A Anvisa é uma entidade. A Anvisa não é um órgão do governo. Não é um órgão do governo? Não, a Anvisa é uma entidade do governo, tem um outro nome. Uhum. Quando ela falou o órgão, eu falei, mas que coisa é essa? Que órgão? Doeu o teu ouvido quando tu ouviu? Não, porque a palavra está mal... Te chamou a atenção. Me chamou a atenção, porque eu fiz uma ligação mal feita, que é pensar assim, o órgão é o genital. Sim, o genital, sim, claro. E ele não foi preso dentro do órgão, ele foi preso dentro da Anvisa. Ele estava dentro da empresa, não estava dentro do órgão. Quando ele foi Exato. preso. Assim, usar a palavra certa. É muito legal quando você consegue usar a palavra certa. Na hora certa. Outro dia o Edinaldo Rodrigues chegou em Barcelona e foi perguntado se ele tinha conversado com o Ancelotti. E ele falou, eu conversei pelo Ancelotti. É completamente diferente de conversar por Ancelotti de conversar com Ancelotti. Conversar? Por Ancelotti, eu conversei com o presidente do Real Madrid sobre o Ancelotti. Sim, sobre. Pelo Ancelotti, por Ancelotti, pela contratação de O Ancelotti. pelo teria que quando ter eu- a contratação junto, né? Conversar com o Ancelotti, eu estou conversando com o Duda. Sem dúvida, não pelo Duda, ou pela Não pelo contratação Duda. do Duda. Eu posso conversar pelo Duda se eu for o representante do Duda. Sem dúvida. Aí numa sim, conversa. aí sim. A gente trabalha com palavras, mas eu mudei de assunto, não sei nem porquê. Outra coisa, então. Outras coisas que te perguntam muito. O teu desmaio. Eu não desmaiei. Aquele dia eu tive uma diarreia gigantesca. E eu menosprezei a diarreia. Então, eu entendi que eu estava bem. Tinha tido uma diarreia, no processo de... Tava desidratado. Estava desidratado. E eu fui pro estúdio. E no estúdio não tinha ar-condicionado. O calor me subiu de um jeito e eu perdi meu centro. E tinha uma parede do meu lado esquerdo, e você percebe que eu caio, eu perco meu centro, eu fico completamente fora de mim. A imagem é forte. É muito forte, Uau. é assustador, parece que eu tenho infarte. Mas imagina a tua E caio- esposa vendo E aquilo. caio pro lado esquerdo e me apoio na parede, me seguro e caio. Mas eu não desmaiei, eu não perdi a consciência em nenhum Tu momento. não perdeu, mas quando tu cai, tu segue... Cambaleante, aí as pessoas me pegam, me socorrem e me Te levam pro estúdio do lado. No estúdio do lado tinha ar-condicionado. Imediatamente eu fui completamente suado. Sem pressão? De pressão, de queda de pressão. E recupero o meu centro. E voltei para mim. Fui dali pro hospital, fiz um batalhão de exames e me disseram que caiu minha pressão, tive uma queda de pressão absurda, porque foi a desidratação da diarreia misturada com o calor do estúdio pela falta do ar-condicionado. Mas desmaiar eu não desmaiei. Entendi. Eu tava bem. Tu tava Quer dizer, consciente, eu tava mas não consciente. tava bem. Eu tava consciente, mas não tava bem. Exatamente.
Mas desmaiar eu não desmaiei. Não, e a tua esposa tava vendo aquilo? Não tava vendo. Graças Foram a Deus, avisar né, tia? ela. Puta, porque foi ao vivo também, né, tia? Foi ao vivo, foi É? ao vivo. E as pessoas botam a culpa do Guga, coitado. O Guga não tem nada a ver com isso. Ah, o Vilani, tadinho. O Vilani já veio aqui também, é outro parceiro. Outra coisa que pergunto muito, que eu já gravei com coisa e é uma história mais do que resolvida, a tua discussão com o Edmundo também é extremamente debatida, concluída. Porque esse assado a gente cria um documento da pessoa. Então a gente pega grandes momentos e devaga. Ao menos foi o que ele falou, eu sou amigo. Não. Você sabe quando teve o problema com o Casagrande? Que foi... Mas essa é mais recente, né? Que é mais recente, que eu disse, a gente estava debatendo com o Casagrande a Quer mais questão... uma, não? Não, tem Porque você não tá aqui. quente? Não. Tá de boa? Então troca, tá Eu vou bom. trocar, deixa eu Mas tem trocar. metade dela aqui ainda. Não, mas deixa eu trocar. Só pra registrar. Só pra acreditar que eu não tomei inteira. Mas tem que tá mais geladinho. Vou pegar uma pra mim também. Vamos deixar claro. E aí tu tava falando de uma recente, mais recente. Que quando teve o problema do Casagrande, a gente estava discutindo a questão da importância dos títulos da Supercopa e da Recopa Sul-Americana. E eu falei, cara, esses são títulos que são títulos de um jogo. Na Inglaterra, por exemplo, não se considera como um título. Se considera como um troféu. Não é um título. Você não festeja. É uma abertura de temporada. Aí ele falou, eu que joguei, sei que a gente não entra para perder título. É claro que não entra para perder título. Eu não falei que entra para perder título. E aí ele falou alguma coisa do tipo, eu joguei e eu falei, eu tô falando também porque eu cobri 6, 7 finais de Copa do Mundo, de Champions League. E aí ele falou sobre... Enfim, eu sei que a gente chegou a um ponto que eu falei, ele falou, não fica bravo comigo. Eu falei, eu não tô bravo, eu tô triste. E fiquei triste. Porque ele falou, o Edmundo é que tem razão. Você sempre quer ter a última palavra. E aí remeteu aquilo lá. O Edmundo é que tem razão, porque você sempre quer ter a última palavra. E eu falei, Casão, o Edmundo é meu amigo. Aí eu saí. E essa saí frase triste. dá margem pra entender que Eu tu falei não tem uma intimidade com o Casagrande que tu tinha com o Edmundo. Não é nem isso, assim, a questão, o Casagrande tá tudo resolvido, não tem problema nenhum. Com os dois Só estão, falei, né? tá tudo resolvido, não sou... Cara, a gente tá num programa de debate. Pelo No amor de programa de Deus. debate, você debate. Já dizia aquele perfil, se ficar puto é pior. Não é? Pelo amor de Deus, não é vocês estão isso, conversando. Cara, a gente tá aqui, a gente tá debatendo. A gente saiu daqui, você vai fazer o quê? Você sai daqui, dá a mão e vai tomar cerveja. Acabou. Vai tomar um refrigerante, vai tomar um café. E eu saí daquele episódio do Casagrande, saí triste. Eu falei, eu tô triste, não tô puto, tô triste. E aí eu saí, fui pro lugar ali perto da minha casa, no Rio, liguei pro Edmundo e falei, o Edmundo foi gente boa demais, demais. Eu liguei pro Edmundo e falei, Edmundo, tô te ligando pra te dizer que eu usei seu santo nome em vão. Ele falou, por quê? Porque aconteceu essa situação com o Casagrande e eu no ar falei pra ele, o Casão, o Edmundo é meu amigo. E o Edmundo falou, você não citou meu santo nome em vão, você é meu amigo. O Edmundo foi gente boa demais, demais. Que era no momento que eu tava triste e ele me deu a mão assim, ó. Tô Deu a mão contigo. assim, E eu liguei pra falar pra ele porque eu achei que eu devia falar pra ele, porque eu falei pra ele, falei no ar, o Edmundo é meu amigo. E a gente é amigo, a gente não é íntimo, mas a gente é amigo. Teve um episódio, ele ficou bravo por uma situação, houve um desentendimento, o desentendimento durou uns dias, a gente zerou. Gente inteligente olha no olho e resolve o problema. Claro, óbvio. E o Edmundo foi muito gente boa comigo, demais. Ele foi muito O bem Edmundo é um metido. cara, o Edmundo é um cara muito querido, muito querido. Assim, é um cara que Coração gigante. um coração velho. gigante. É um baita de um coração. Ele foi muito incrível, velho. Quando veio aqui também, a gente conversou bastante
e rolou uma conexão legal. Puta, ele falou coisas assim bem assim, que eu não esqueço, significativos. O BBC, atualmente, tu tem também o teu site, não é? Eu tenho o meu canal, O teu canal, que é o com a Stages. É com a Stages. que eu falei com o Guido. O Guido Nunes mandou mensagem, falou, o PVC vai vir aqui. Isso, cutuca ele. Então eu tô te cutucando. Explica o que tá rolando. Acabou o jogo já, agora eu não vi quando acabou o jogo. Porque o papo tá bom, viu? Só, É isso, não vi viu nem quando o quando papo tá o tá jogo. bom, o cara esquece de ver o jogo. Esqueci de ver o jogo, olha só. Quando acabou o jogo, meu Deus, ó. Quando tu vai no vou ter que aplicativo ver- e olha aí. Vou ter que ver no aplicativo, que aqui já acabou. Tô vendo aqui o Carlos Celso Daniel. Estamos vendo ao vivo o PVC apurar as notícias. A notícia de ontem, anteontem, né? Porque Tá, então enquanto Depois tu faz, eu também quero entender rapidinho como é que... 3x2 pra Croácia. Porra! Não, tá na prorrogação. Acabou o foi jogo, não. 2x2? Tá na prorrogação ainda. Então tá 2x2. Cadê o jogo? Cadê o jogo? Aí, ó. Olha lá, tá Show, aqui o jogo. 3x2. 108 minutos. Não acabou o jogo, não, tá acabando. Tá rolando ainda, tio. Agora, Milton, essa dupla de ataque versus Van Dijk talvez seja a menos técnica da história. Deixa pra lá. A gente vai ver no jogo aqui. Fala da stage aí. A Stages, ela é uma estrutura que a gente tem, é uma plataforma de vídeos. Então, ela vira uma biblioteca de vídeos. Vídeos. Como se fosse YouTube, mas é diferente. Por algumas razões. A gente guarda, os vídeos ficam ali. A gente tem toda semana 7 vídeos, ou seja, um vídeo por dia, Certo. de 7 minutos, sendo que um desses vídeos é uma live de 30 minutos. A gente foi para a final da Champions League, 40 mil pessoas acessaram o canal durante a final da Champions League, foi super legal. Foi o primeiro momento assim, impactante mesmo do canal, assim, o canal está crescendo e quase godolando. Quase. E foi muito importante. O canal ele está hospedado na Stages. Na Stages. A gente diz que é o canal do PVC com a Stages. E se acessa escrevendo canal do PVC. Se você acessar canal do PVC, vai aparecer o canal. A diferença disso aqui é que é uma estrutura que o grupo Stages criou baseado numa estrutura que existe nos Estados Unidos e que eles acham que é uma tendência também para o mundo. A gente vai ter que entender, estamos testando o que vai acontecer no Brasil. Porque você paga R$ 1,99, R$ 2,00 por vídeo. Por vídeo ou por mês? Por vídeo. Por vídeo. Ou pode ser X pacote por mês. Sim. E aí, a gente vai entender se isso vai dar certo no Brasil. Eu li, assim que eu saí da Globo para ir para Paramount com o UOL, né? E voltar para o UOL. E aí eu li, PVC arrisca ser embaixador da Stages. Bom, eu tenho um acordo com a Stages para ter um canal ali dentro. Mas o que assim, arrisca, achei demais, achei forte. Porque, na verdade, eu torço para que o canal dê certo, trabalho para que o canal dê certo. Torço não, trabalho para que o canal dê certo. Mas o meu projeto nesse momento, o canal é um projeto importante, mas eu não estou arriscando nada no canal. Porque meu projeto é a Paramount. Sim. Né? E o UOL. Eu trabalho para Paramount, eu trabalho para o UOL. E eu trabalho para que o meu canal tenha um resultado a médio e longo prazo. Então eu não estou arriscando. Se o canal não der certo, não tem problema. Não é esse o problema. Eu vejo no Instagram que tu posta direto os vídeos ali. Nossa, eu melhorei muito no Instagram. Eu O Vitor acompanhei, eu peguei Gregório. as coisinhas que tu falou, preciso melhorar. Eu peguei uns cortes teu. Precisa melhorar, papapá, não entendi ainda direito e tal. E depois... Porque assim, eu nunca priorizei o Instagram. Claro, mas não precisava, né? Tipo assim, não precisava não, tu tinha o teu canal, eu digo, tu trabalhava num canal, tu não é um produtor, um criador de conteúdo, ou seja, tu é um comentarista / repórter e aí não precisa. Agora, sendo independente, embora tu esteja nessas duas, aí sim, tu pode criar o teu conteúdo. Então assim, agora tô tentando melhorar no Instagram, tô aprendendo a fazer Instagram, aprendendo a fazer... Tô gostando. Na verdade, assim, a grande verdade, Duda, é que as pessoas sempre disseram que eu sou um multimídia
mas eu sou multiplataforma, ou seja, eu coloco conteúdo em muitas plataformas. Mas eu tenho uma dificuldade gigantesca de criar um vídeo nosso aqui, pegar essa nossa conversa daqui, pegar o vídeo que a gente está fazendo e editar o vídeo. Eu não tenho essa habilidade, eu não nasci com eu não aprendi a ter essa habilidade, a usar a imagem a meu favor. Então, é muito fácil você fazer hoje com o celular, você fazer uma imagem tua mesmo, mas é muito melhor para mim quando eu posso mandar pro Vitor, que trabalha com a gente, Claro, ele edita. ele edita. Mas óbvio. E a qualidade que vai pro ar é muito melhor do que se eu editar e for Não, mas pro ar. PVC, tu não pode editar, pelo amor de Deus. Tu é o criador, tu é o, né, tu é o cara que tá ali, os guris editam, tem editores, tem... Não, tá louco, tu não precisa editar. Então é esse o ponto, assim, eu tô aprendendo a fazer Não, mas tu o não meu precisa nem aprender a editar, conteúdo. viu? Sim. Tu pode só saber como é que os caras editam, mas não ser tu, mão na massa. Tá É. louco, tio? Não, eu posso sentar do lado do editor e dizer assim, dizer, pô, eu quero acho que você aqui é corte legal. daqui Claro. e coloque até aqui. Aham, não, isso é óbvio. Em termos de conteúdo, né? Sim. Cara, eu achei essa parte mais importante, aí depende a pula. Claro. Mas não Ou precisa de- tu decupar- cortar. Decupar o vídeo. Isso, decupar o vídeo, claro. E dizer pra ele, ó, mas eu não tenho essa habilidade de decupar, editar e deixar o vídeo no formato que vai ficar bom. Não, mas relaxa. Tu tem outros Então- projetos, tipo, porque tu fez muita mesa redonda, eu lembro que o Linha de Passe era legal de, né, um tempão, e todos esses da Sport TV. Algum outro que tu possa voltar a fazer esse tipo de debate, assim, que aí é o PVC mais, né, mais cristalino, acho eu, não sei. Então, eu acho, Duda, que tem uma coisa, aí da linha do que a gente está falando agora há pouco dos números, é muito curioso que eu sou telespectador de mesa redonda desde que eu tinha 9 anos de idade. Tinha uma mesa redonda chamada Olho no Lance, que passava sábado de manhã na TV Record. E eu assistia. Então, eu sempre fui telespectador de mesa redonda. E eu entendo que quem assiste mesa redonda é um nicho, é um pedacinho de gente. A multidão assiste o jogo. Sim, sem dúvida. Pedacinho de gente assiste o programa. Então, eu acho que a gente faz uma... E aí é uma coisa engraçada, porque eu sempre lutei para não fazer desse jeito e as pessoas entendem que eu fiz o legado do número e não entendem, talvez não tenha acontecido, pênalti para a Croácia, que tem um outro tipo de análise na mesa redonda. A gente ter feito desde o linha de passe, e eu participei das primeiras, algumas das primeiras equipes de linha de passe. A primeira equipe de linha de passe teve Chico Buarque, Sério? teve Tostão, Eu não sabia, velho. teve Paulo César Vasconcelos, Milton Leite, Zé Trajano. O Chico Buarque participou de alguns dos primeiros linhas de passe 4-2 Croácia, na Copa do Mundo da França. Mas pouco depois, 2 anos depois, eu fazia o linha de passe, já em 2000, e aí eu fiz o linha de passe de 2000 a 2014, foram 14 anos da linha de passe, de 2003 a 2014 como titular, de 2000 a 2002 entrando e saindo, mas assim, é engraçado que eu sempre tentei fazer a mesa redonda não ser o programa do eu acho que. E as pessoas, e eu acho que o problema que as mesas redondas têm hoje, que as pessoas repetem, é ser um programa de, na minha opinião é isso. Não, mas na minha opinião é aquilo. E cara, quando eu entrei na ESPN, a gente fazia reunião de pauta e tinha alguns produtores que diziam, esses programas de blá blá blá, e eu falava, não são programas de blá blá blá. Se a gente fizer bem feito, não é programa de blá blá blá. Se você comparar o Sport Center com o bate-bola, a gente dá muito mais informação no bate-bola do que no Sport Center. O problema é que o comentarista não vai para a reunião de pauta, o comentarista não quer saber da reunião de pauta, chega no programa e diz, nós vamos ter que debater isso, aí que tema chato.
Aí não faz Ou sentido. ele chega, tá, me dá as informações aí que eu quero ver o que nós vamos falar. Aí não faz sentido. Então, assim, o problema é você fazer um programa bem feito ou não fazer um programa bem feito. O programa de mesa redonda tem que ser um programa jornalístico. E para ser um programa jornalístico, ele não pode ser um programa só de opinião. Ele pode ser um programa de análise. Porque análise você faz a partir de apuração, de opinião e de análise. Os pós-rodada que tu fazia na Sport TV não é o caso, né? Aí não é mesa redonda. Aí é análise do pós-rodada. Mas você tem dois caras juntos, você pode ter um debate. Não, tinha um debate, mas era mais análise imediata da repercussão. Exceto quando havia uma interrupção para ver uma coletiva. E aí já tinha alguma. Mas se debate ali. você voltar para a mesa e tiver duas pessoas que pensem de maneira antagônica, Aí vira debate. vai ter debate. Não, isso é isso aí. Agora, aí também depende da escalação da mesa. Porque uma coisa que a Fox tinha boa, porque você fazia uma mesa, eu nunca fui muito público do Fox Sports Rádio, mas Que era uma coisa mais. mas a maneira como se compunha a mesa, e mesmo no expediente de futebol, quando você compõe a mesa com pessoas que são diversas, são diferentes, você vai ter pensamentos diferentes. Isso não vai gerar discussão, isso não tem que gerar discussão, isso tem que gerar debate. Sim, discussão é diferente de debate. Porque você pensa diferente de mim. E isso agrega para quem está vendo. Também acho. Agora, se eu puser numa mesma mesa duas pessoas que pensam igual, não, o Grêmio jogou muito bem. Esse programa vai ter 10 minutos. Inclusive, eu concordo que o Grêmio jogou muito bem. Não, mas o Grêmio jogou muito bem porque o Luis Soares chutou 2 bolas na trave. E além disso, o Luis Soares chutou 2 bolas na trave. E vai acabar. Não faz sentido. Agora, se tu disser, o Grêmio jogou bem, sim, mas você pega um contragolpe do Flamengo. Sim. O Flamengo mereceu ganhar. Não, eu acho que o Grêmio merecia empatar. Já dá uma Claro, já dá química. Deixa eu te perguntar, então, para nós, a gente está se encaminhando para a reta final. Sempre não, mas às vezes, de vez em quando vem um jogador aqui, eu gosto que os caras escalem, o melhor time que tu jogou. Aí vem se tu fosse criar a tua mesa de debate ideal, quem eram os teus outros 4? Pra pegar fogo, Claro, para nós ter a brincadeirinha aqui. eu preciso ter Zé Trajano. Parei. Trajano, PVC, mais 3. De todos que tu trabalhou, vai. Então, para reduzir, quem tu acha que seria a mesa de debate ideal para o PVC? Que é aquele que tu vai ligar e vai tomar tua cervejinha e vai ficar vendo no final do dia. Paulinho Vasconcelos. Milton Leite apresentando. Paulo Vasconcelos. Trajano, eu. Isso é uma linha de passe, porra. É o linha de passe, mas é o Falta programa um. legal que eu fiz. Juca. E o Juca. É a linha de passe, sei. Mas é um linha de passe que não jogou junto. Esse aí não chegou a Não, acontecer. o Paulinho saiu em 2005 e veio o Juca na sequência. E o Milton também saiu em um dado O momento. Milton saiu em 2004, o Milton saiu em dezembro de 2004, o Paulinho saiu em abril de 2005, o Juca veio em setembro de 2005. Não chegaram a se cruzar, então. Paulinho, Juca, eu falei, Juca, Falou Milton apresentando, tu, PC Vasconcelos, Juca, que era o outro que tu falou? Milton, Paulinho, Trajano, Juca e eu. Tá boa, essa mesa tá boa. PVC, tu faz churrasco em casa ou não? Eu sou muito ruim de fazer churrasco, mas meu filho faz. Então tá. Quantos anos tá teu guri? 23. Já tá mais velho. Olha aqui, ó. Meu como é que é o filho nome tem dele? quase a sua idade. Mais Você ou achou menos, que eu tia. tinha quase a sua? Olha aqui. Não, tu tem 53, né? São 13 anos de diferença. Teu guri tem 23, eu tenho menos diferença dele pra mim. Mas enfim, números. Ó, como é que é o nome dele?
João Pedro. João Pedro. Então, João Pedro, pelo jeito esse presente não é pra ti. Aliás, é pra ti, pra não ti, é pro é. PVC. Isso aqui é uma faca Vou ser Dávila. preso com isso aí. Isso aqui é uma faca Dávila, isso aqui não é qualquer coisa. Garantia vitalícia, ou seja, daqui a sei lá quantos anos lá, deu um guru, tu vai na Dávila que os caras vão te repor. Tia, é a mesma faca que eu usei aqui, corta até pensamento, tá? É tua, PVC. É um presente da Dávila pra ti. Mas se o cara me parar ali na saída... Arma branca? É? Não. Vai me prender? De jeito nenhum. E a outra é o seguinte, já que o PVC tem os seus cabelos nenhumzinho Eu branco, tenho, sim, para sim. manter esta boa cabeleira, a rapaziada da La Máfia está aqui comigo toda a temporada de São Paulo, vários assados que a gente está fazendo durante esta semana. Ó, isso aqui é da Dávila para o PVC, mais um regalito. Por ter... Ih, cara, tá Regalitos. cheio de produto legal aí. Eu vou pegar. Então, fica à vontade, usa. Ou dá pro João Pedro também. Ele tá morando eu contigo, vou João usar. Pedro, ou já deu as Não, bandas dele? o João Pedro, meu filho, É. ele parece comigo, só que é bonito. Ah, entendi. Entendi. Então, João Pedro, 2 presentes pra ti, pelo jeito. Tanto a Dávila quanto La Máfia. PVC, pra nós ir embora, eu sempre pergunto pra rapaziada que chega aqui pra pedir pra comentar alguma palavra, alguma reflexão, pro pessoal comentar, que é pra provar que chegou até o final, né, do nosso papo e tal. E aí, o que tu pediria pra quem tá nos vendo agora pra comentar? O que o cara pode comentar ali para provar que chegou até aqui? Alguma palavra, algum pensamento, algo que nós conversamos? Do que a gente falou antes. O que tu quiser. Eu sempre uso o assado como referência, porque daí refresca a memória, né? Então, alguma coisa que nós falamos, geralmente o pessoal fala, pô, sei lá, vida, né? Eu sempre falo muito relacionada a autoestima, coisas assim. Ao ponto. Ao ponto. Ao ponto. A razão tá no meio. Ao ponto. Viu como é legal, cara? Essas coisas vêm a calhar. Então, ó, se você chegou até o final e quer mostrar pra gente que curtiu, se divertiu, que a gente tá aqui pra isso, escreva aí, ao ponto. Este foi um assado para Paulo Vinícius. Quando é que surgiu o PVC? 97, eu tava num lance. Chico Silva um dia me chamou. O Juca ligou na redação, o Juca Kfouri, que foi meu editor, meu diretor no Placar, ligou na redação para pedir alguma informação, perguntar alguma coisa. Aí eu atendi o telefone, me chamaram na redação, falaram, cadê o PVC? Cadê o PVC? O Chico Silva falou, PVC! Tá me chamando de PVC. Quando ele me chamou de PVC a primeira vez, eu queria matar ele. Hoje eu adoro. Mas daí é que hoje pega, eu adoro, porque virou uma marca. Claro, PVC. Hoje eu não gosto quando o cara quer demonstrar intimidade e me chama de Paulo. Mas eu gosto de PVC, eu gosto de Paulo, eu gosto do meu nome, é meu nome. Mas PVC virou uma marca, eu gosto muito. Aí eu atendi o telefone, o Juca falou assim, PVC, como é que eu nunca pensei nisso antes? E virou uma marca pra mim, então eu gosto muito. Então esse foi um assado, eu vou botar na thumb, tá? Um assado para PVC. Justo. Nada, olha lá como é que tá ali atrás, ó. PVC, um assado para PVC. Melhor assim. Então tá, PVC, obrigado, velho. Obrigado a você. Tá, gostei Duda. muito de ter vindo aqui, cara. Também Sério gostei mesmo. muito, também gostei Sou teu muito. fã e não é de hoje. A gente fica por aqui, aliás, eu falei pra ti. A gente fica por aqui, até o próximo assado, gente. Tchau!